o equilíbrio de líquidos immiscíveis vasos comunicantes. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam. Por exemplo, a água e o óleo. Coloca os dois no mesmo recipiente e, como eles têm densidades diferentes, a maior densidade fica embaixo e a menor densidade fica em cima. Observe que a superfície de separação entre eles é horizontal, como nesse desenho da parte aqui de cima. Densidade 1, densidade 2, separados por uma linha horizontal, sendo que a densidade 1 é menor que a densidade 2. Quando os líquidos constituídos sejam colocados no sistema de vasos comunicantes, como é o caso desse tubo em formato de U. Então, vamos observar esse tubo. Esse ar que está aberto aqui, ó, entra uma pressão atmosférica por dentro do tubo. E assim, deste lado também entra uma pressão atmosférica pelo lado direito. Observamos, então, esse desenho. Primeiramente, a gente tem aqui a densidade 2, que é um líquido mais denso, né? E esse líquido que está representado em roxinho, que é o líquido menos denso. Então, a gente tem a pressão A e pressão B, sendo que essa fórmula a gente já estava vendo nos estudos anteriores, né? Pressão da atmosfera mais densidade 1, G é aceleração da gravidade, vezes a altura 1. Isto é igual a pressão atmosférica mais densidade 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 2. As duas pontas do tubo estão abertas, ou seja, está entrando uma pressão atmosférica. O que significa ela? Então, aqui, ó, a minha indicação em vermelho, isso é o ar que está tendo ali, né? Então, a gente tem a altura relativa, conforme a representação. A gente tem aqui essa outra altura também, em relação a A e em relação a B, seria, no caso, densidade 2, né? E densidade 1. Então, aqui a gente tem a formação dessa relação, densidade 1 vezes altura 1 é igual a densidade 2 vezes a altura 2. Continuando, então, os nossos estudos, a gente vai ter a ideia dos exemplos, né? Então, vamos lá. Água e óleo de densidades 1 grama centímetros cúbicos e 0,8 grama centímetro cúbico, respectivamente, né? Então, nesta ordem, são colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra a figura abaixo, sendo que 20 centímetros é a altura da coluna do óleo e a densidade, e determine a altura da coluna de água medida acima do nível de separação entre os líquidos. Então, aqui a gente representa o desenho, né? Então, aqui em vermelho vai estar o óleo, aqui em preto, então, é a água aqui representada, 20 centímetros essa altura, né? A gente vai ter a relação densidade 1 vezes altura 1, densidade 2 vezes a altura 2. E aqui já um dado que eu coloquei ao lado aqui, ó, que esses 20 centímetros, então, é a altura 1, densidade 1 e densidade 2. Por que 1? Porque o 1, a densidade 2 da água, ela é mais densa, né? Então, por isso vai ficar a maior. E a densidade 1 é a menor, 0,8. Colocando isto na fórmula, nós teremos lá densidade 1, 0,8 vezes 20, 1, que é a densidade 2, vezes a altura 2, que é quem eu quero saber no questionamento do problema. Então, eu vou fazer lá
0,8 vezes 20, 16. O que é 1 vezes altura 2? É a própria altura 2, né? Então, no final, essa altura que está sendo questionada aí no problema é exatamente 16 centímetros o valor desta altura. No exemplo 2, nós teremos assim: dois líquidos immiscíveis, A e B, de densidade dA igual a 0,9 grama por centímetro cúbico e densidade B 2,4 grama G centímetro cúbico. Estão em equilíbrio num tubo de forma de U, como ilustra a figura. Calcule o desnível H entre as superfícies livres dos dois líquidos. Então, eu tenho de novo o tubo, como eu comentei lá no início, né? Aqui nós temos, então, a densidade A e aqui a B, a maior em relação à menor, em que a altura aqui do 1 é 32 centímetros. A densidade A que ele fala, então, é a menor, então é 0,9 em função do outro valor, então D1 vai ser dA, que é 0,9. A densidade B é D2 igual a 2,4, né? Então, colocando aí na fórmula, né, a gente vai ter D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2, né? E ele tá querendo saber no problema